Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. No ano em que se assinalam duas datas redondas, os 80 anos do nascimento e os 40 da morte de António Variações, é levada à cena a peça António e Variações, de e com Ricardo Mesquita de Oliveira, ao lado de Fátima Severino, atriz que também assinala em 2024 um número redondo, 70 anos. Muito bem-vindos aos dois ao Germano Campos Entrevista. Ricardo, esta peça é, no fundo, mais uma variação ou sequela, se quiseres, de uma história que te acompanha há vários anos e que conheceu também ela própria muitas variações. Olá, bom dia aos espectadores. Queres-me recordar? Olha, eu comecei a fazer o Variações, o primeiro espetáculo profissional em teatro, foi em 2016, o Viver Variações. Depois tive um ano e uns meses a fazer o espetáculo, primeiro com o Bruno Rossi, depois com o Vítor de Sousa. Depois, em 2018, pensei, não, falta outro espetáculo, quer muita gente, quer ritmo, e então fiz em 2019 o Eu Variações com muitos atores, éramos 7 atores. Já é a terceira versão. Este é o terceiro. Especialmente para comemorar e celebrar os 40 anos da morte do Variações e os 80 anos de vida, se fosse vivo, do António Variações. E então, em que é que se difere deste António e Variações que pode ser uma peça que pode ser vista ao longo deste ano? Olha, a diferença está na forma como está contada e tem muitas surpresas que os outros não tinham. Estes têm também umas novidades, o refrescar, tem muitos adereços ligados à vida do António. Em palco, antes do espetáculo começar, vão ter o público assim que entrar. Não digas tudo. Senão não sejas spoiler. Quando o público está a entrar no teatro, vai-se aprofundar logo, imediatamente, o público vai encontrar imediatamente o António Variações. Portanto, identifica com objetos, com certeza, e músicas. Exatamente. E sons. Sim. Mais imediatamente os objetos, depois os sons e as músicas. Estamos a falar aqui da tesoura, porque ele era cabeleireiro, não era barbeiro, era cabeleireiro, ou não? Não, ao contrário. Ao contrário. É ao contrário. Ele não se assumia como cabeleireiro, ele era assumia-se como barbeiro. Exatamente. Onde ele aprende em Amsterdão, quando viveu 1 ano e picos em Amsterdão. Aliás, em Londres, o irmão, o José, era cabeleireiro e ele aprendeu com o irmão, mas depois foi aperfeiçoar a Amsterdão. Brincando, já passaram 40 anos da morte dele, que é uma das personagens que nos últimos 45 anos, mais ou menos, tem acompanhado várias gerações de portugueses. Embora muitos nunca o tenham visto na televisão e só conhecem meia dúzia de músicas. A que é que se deve este perdurar no tempo do êxito do Variações? O António é intemporal, por vários motivos. Primeiro, pela figura que criou. Depois, pelo espólio musical que deixou. E depois, pelas mensagens que ele foi deixando e que o tornou intemporal. Eu posso dizer que os meus sobrinhos têm 12, 13 anos e sabem quem é o António Variações. Também graças ao tio, com certeza. Sim, também, mas dá uma ideia de quem foi o António Variações. Eles conhecem, sabem quem é, sabem as músicas, o É para Amanhã, o Corpo é que Paga. Eles sabem quem é o António Variações. Como dizia, e muito bem, o Júlio Isidro, todas as letras do António Variações que são dele são pequenos tratados de filosofia. São todas dele. Todas as... Sim, mas todas são pequenos tratados de filosofia. São mensagens. São mensagens. E muito atuais. E autobiográficas, a maior parte delas, ou não? Sim. Basta ler com atenção e ler a biografia da Manuela Gonzaga para tu perceberes que aquilo são canções autobiográficas. Que não começou a carreira dele da melhor maneira, porque tanto quanto se sabe publicamente, ele esteve congelado, digamos assim, mais de um ano na Valentim de Carvalho. Esteve à espera de uma oportunidade. Esteve à espera por vários motivos. O primeiro motivo era perceber qual era a sua música, quem era o artista António Variações, que estilo musical. Quando ele começa a gravar, a primeira pergunta que lhe faz é o que é que quer? E ele diz, eu quero qualquer coisa entre a Sé de Braga e Nova Iorque.
E ficou Isto tudo, era muito porque ele não difícil de percebia- definir. Ele não percebia nada, não lia pautas, ele não sabia nada mas sabia o que queria. E é isso que o define enquanto artista. E então, É que ele sabe o que é que ele sabia o que é que queria. não sabendo, ele não sabia música, não sabia Nada, não notas sabia, de música. Tal como o José Afonso, por exemplo, também não sabia. Como é que ele fazia? Cantava para um gravador? Ele tinha uma caixa, tanto que há um disco do António Variações, que é o melhor do António Variações, é que tem as faixas áudios gravadas em casa, com uma caixa de sons, com uma caixa rítmica, que ele fazia as suas próprias canções. Por isso ele, quando chega ao estúdio, ele já sabia o que queria. Ele já levava ao trabalho, tanto assim é que os artistas, por norma, quando vão a uma editora, apresentam um trabalho de 3, 4 canções. Ele levava um espólio musical muito extenso. Houve alguma canção, aliás, penso que houve várias, editadas depois da sua morte. Canções E há muitas póstumas. que não chegaram a ser editadas, que Ainda? são inéditas. Ainda. A Marisa Liz canta, por exemplo, A Guerra Nuclear. Nunca foi gravado. Muito recentemente. Nunca foi gravado pelo António. Há imensas. O Teu Nome António, por exemplo, também nunca foi gravado pelo António. Há imensas. Ele deixou um espólio musical que ainda hoje não saíram da gaveta. Tens ideia de quantas canções poderão estar inéditas nesta altura? Muitas. Ele deixou uma lista extensa de canções que ainda não saíram cá. E quem por fora. são os detentores dos direitos? Há uma publishing, uma editora de publishing que tem os direitos do António. E que facilita a vida aos outros artistas ou não? Penso que sim, pelo menos. Eu julgo que, se não estou em erro, foram eles que convidaram a Marisa Liz para cantar a Guerra Nuclear. E foi só uma. Aliás, há várias pessoas, por exemplo, estou-me a lembrar do Sérgio Praia, que fez o principal O filme? do filme. E já tinha feito uma peça. Exatamente. Há a banda Variações, que também Exatamente. anda por aí a circular. Ou seja, há muita gente que continua a viver, não sei se será o teu caso, não é à sombra, mas em parte graças ao espólio e à herança do próprio Variações. Bem, eu no caso eu ao contrário do Sérgio, o Sérgio que canta, e bem, eu não canto. Ele canta e falo muito bem. Eu preferi resguardar a voz porque ele tinha uma voz muito peculiar, muito própria, e eu achei que, para mim enquanto artista, define-me mais a mensagem que ele deixou da história de vida que ele teve. Foi uma história de vida riquíssima. A mim dá-me mais gozo interpretar aquele homem que tinha uma dualidade intensa, como é que um homem que era super... como é que eu tenho... Era tímido, era profundamente tímido, mas depois tinha ele impunha-se, era autoritário, ele tinha ali uma dualidade de personalidade que para ele deve ter sido muito difícil, as guerras interiores que ele deve ter tido para se tornar o artista que se tornou, porque ele era muito tímido, mas depois criou uma personagem, ou seja, ele engoliu aquela personagem. O António Variações engoliu o António Joaquim Rodrigues Ribeiro. E isso deve ter sido uma guerra interna com ele. De onde é que vem o apelido? Variações, que significa elasticidade e liberdade. Primeiro, Variações significa elasticidade e liberdade. E ele, quando começou a carreira dele, ele começou com uma banda, que se chamava António e Variações. E depois, Que nunca gravou nada. Que nunca gravou nada. Existia de espetáculos ao vivo. O primeiro grupo que ele teve chamava-se António e Variações. E mais tarde, numa das reuniões da Valentim Carvalho, decidiu-se ficar apenas António e Variações. E pegou. Quanto tempo de carreira é que ele teve? Desde a primeira atuação na televisão, penso que no Passeio dos Alegres do Júlio Isidro, até praticamente à sua morte, já com o último álbum editado. Sim, mas a carreira dele profissional começa muito antes, finais dos anos 70. À séria, conhecido pela fama com o Passeio dos Alegres. Há uma história engraçada que nós contamos no espetáculo. Podes revelar? Sim, o António um dia cruzou-se com o Júlio Isidro. Porquê? Porque havia uma parceria da RTP com o Imavis,
onde o António cortava o cabelo aos apresentadores e às pessoas ligadas à RTP, e um dia vai lá o Júlio Isidro e o António estava-lhe a cortar o cabelo e o António diz-lhe assim muito baixinho ao ouvido: sabe, eu também canto e também escrevo umas canções. E o Júlio ficou espantado, olhou para ele e disse: ah, é? Então manda uma cassete. E passado pouco tempo, o António Variações foi a um estúdio, a Campo de Ourique, gravou umas canções e, por coincidência, passado pouco tempo, encontrou o Júlio Isidro num restaurante e o António entra num restaurante com um cajado e com uma maçarra enorme e o Júlio pensou: ele vai-me bater. E não, era para lhe dar a cassete. E foi assim. E na primeira reunião, o Júlio vai para a RTP, para a reunião de produção do Passeio dos Alegres, e diz: eu tenho um cantor já para este domingo. E ficou tudo espantado. Ele vem à reunião agora, nos próximos dias. E ele entra na reunião vestido de toureiro. E estava a Piedade de Maio, e mais pessoas ligadas à produção, e ficaram espantadas a olhar para aquela figura, que entra na reunião de produção. E o que é que terão pensado? Ou isto vai dar para o torto, vai descambar numa coisa incrível, ou então vai ser um sucesso sem limites? Acho que foi mais por aí. Acho que foi a diferença que o marcou. Acho que foi a forma como ele se impôs no vestuário, nos adereços, nos brincos, nos lenços. Curiosamente, as pessoas associam muito ao António Variações aos lenços, e ele nunca usou os lenços. Ele usou os lenços na capa do Estou Além. Foi a única vez que ele usou lenço. Ele nunca mais, mas hoje em dia, e nos meus espetáculos, as pessoas associam muito o António Variações a lenços na cabeça. E sempre que há uma imitação, uma interpretação do António, vemos sempre os lenços. E a curiosidade é que ele só usou uma única vez os lenços. Bom, caracterizado também com os famosos bigodes, não é? Que é o teu caso. Tu já tiveste esses bigodes, bigodes e barba, no início da carreira do Variações da peça, depois fizeste outras peças, mas tens que quase que obrigatoriamente voltar para a mesma. Não é caso único. Tens imensas companhias de teatro que têm imensos espetáculos que vão parando e retomam. Tens, por exemplo, o Joaquim Monchique volta na volta, repete e repõe o Lar do Acelar. Tens a Yellow Company Star que volta na volta, repete os espetáculos. É habitual. É um espetáculo sempre que tu sabes que tem sucesso, porque engavetá-lo, não é? Se há público, e o António tem público. Mas no teu caso, a caracterização é da tua responsabilidade ou é de terceiros? Não, é da minha responsabilidade, mas a curiosidade na barba tem a ver que a minha barba não sendo pintada, quando não pinto a barba, ela é loira. O bigode é mais loiro. Sai ao meu pai. O meu pai, quando era novo, também tinha o bigode mais loiro. Isso facilita? As pessoas associam-me a Variações. Eu vou na rua e as pessoas olham Variações. Sai, é genuíno, as pessoas confundem muito e às vezes é um perigo porque tu perdes a tua identidade. Por vezes eu tenho que fazer temporadas sem barba porque perco a minha identidade, e quando me apetece ser o Ricardo, não tenho, eu faço uma temporada com o espetáculo, depois tenho que obrigatoriamente parar, cortar as barbas e voltar a ser o Ricardo, porque eu vou na rua e as pessoas metem-se muito comigo. Mas sempre foi assim ao longo destes últimos 4, 10 anos. E o que é que dizem? Muita coisa. Contam-me histórias do António, conheceram do António. Toda a gente conheceu o António. Dos mais velhos, toda a gente tem uma história sobre o António. António... Verdadeiras ou imagináveis? Não. Muitas são verdadeiras. O António é da casa. O António é uma figura... É de todos. O António não é de ninguém. O António é de todos. As pessoas adotaram o António e muitas que o conheceram e outras que o adotaram ao longo destes 40 anos. Que acham que o conhecem? Há muitas que eu supostamente acho que conheceram mesmo. As pessoas contam-me histórias do António, ou porque iam ao cabeleireiro dele, à barbearia, ou é para o menino e para a menina, ou porque se cruzaram com ele na rua, ou nos restaurantes, ou foram ver um espetáculo do António. E então, este António e Variações, esta peça, qual é a grande novidade que traz 40 anos depois da sua morte? A grande novidade? Olha, uma das novidades é Fátima Severino. Então, podes introduzir a Fátima na conversa, Claro. Porque realmente foste tu que a convidaste, és tu o responsável pela... Fátima, mãe e faz uma Diolinda de Jesus maravilhosa. Então, por favor, dialoguem. Bem-vinda, Fátima Severino,
que eu conheci há muitos anos, nos bastidores do Teatro Maria Vitória, e agora quando pensei em fazer já tínhamos falado, apalavrado, fazer um espetáculo juntos, mas não se sabia que era na altura o Variações, mas quando eu decidi fazer o Variações, porque me lembrei que este ano era um ano redondo, eu pensei imediatamente na Fátima para fazer algumas personagens ligadas à vida do António, especialmente a mãe, e há uma assistente de camarim também muito engraçada que a Fátima faz, e acho que ela é a pessoa mais indicada para falar das personagens. Por favor, Fátima. Pois, ele já disse praticamente tudo, não é? Faço o pior, é ele que faz o grande Variações, não é? E, portanto, o grande trabalho é dele. Eu depois tenho personagens, não é? Portanto, a mãe, que não é difícil fazer uma mãe. Todas as pessoas que foram mãe sabem fazer uma mãe. E o que é que esta Diolinda tem de diferente? Ou se é que ela tem alguma coisa de diferente por ter sido mãe do Variações? É uma mãe como todas as mães de antes, como a minha mãe. Depois tem este amor do filho muito grande pela mãe, que eu amo isso. Não é? E ela, no fundo, também amava este filho por ser diferente, não é? No fundo, era diferente de todos. No fundo, ela amava toda a sua irreverência, toda. E é isso, é as mães, as grandes mães. As mães, o amor incondicional de qualquer mãe, em teoria, pelo filho. De que forma é que preparaste a figura da Diolinda de Jesus? Pesquisei coisas sobre ele, muitas, sobre a vida dele e o pouco que há da mãe, numa entrevista que vi, a única penso que ele fez que foi feita com a mãe, com a Diolinda, já após a morte dele. Portanto, no fundo, ela é uma mulher, como eram todas as mulheres de antigamente, não é? E como eram as mulheres da minha família, como eram as mulheres daquela época, não é? Vestida de preto, porque os maridos morriam. Portanto, mulheres do campo, não é? Verdadeiras, puras. Então, e estavam de luto para aí durante um ano, ou mais. Sempre, para sempre. Para sempre, algumas para sempre. Algumas para sempre. Sempre. Naquela época dos anos 50 era para sempre. Absolutamente, e menos, não é? Era para sempre. Nunca mais. Raramente não seria, mas podia acontecer, não é? E portanto... referenciei-me também toda a minha história da minha mãe. Vejo sempre a minha mãe. Vejo sempre todas as mães. É uma homenagem às mães. Sem dúvida, sem dúvida. Que pontos de contacto é que poderão existir entre as duas mães, a tua e a do António? A minha? A minha. Ou da Fátima? Não, da do António, variações. Pontos de referência, talvez todo o aspecto, não é? Eram mulheres assim. Talvez também tenha tido uma filha também muito à frente. também muito à frente. É isso mesmo. De que forma? De que forma? Também porque me senti sempre uma pessoa muito à frente da minha época. E também... Desde 1954 até agora. Absolutamente. Toda a minha história também é motivada por a tua história de ser diferente. Infelizmente não é muito conhecida. Era diferente, exatamente. Vamos concretizar. Vamos concretizar. De onde é que és natural? Portanto, isso muitas vezes... Sou de Lisboa. Lisboa. E Lisboa, anos 50... Como é que era? Há alguma lembrança, alguma memória? Eu depois não fui criada aqui, nasci, mas não fui criada aqui. E portanto, o que eu tenho de Lisboa é dos anos 70, quando me estreiei aqui em 73. Em 73, que me estreiei numa peça de teatro com o José Viana. O Simplesmente Maria. Sim, o Simplesmente Maria, no Capitólio. Que antes disso já... Porque é que eu era já tão diferente? Porque eu, por exemplo, aos 14 anos, eu decidi também que não queria estudar mais. Levei 2 dias a chorar,
queria ir para Paris, onde tinha um irmão meu, não é? Porque já achava que Paris era outro sonho, onde eu estava a viver não Estamos a falar completava. em 1968. E 68. Sim, eu estive lá por volta, eu menos até, portanto, eu ia para Paris, depois não me habituava a estar lá e arranjava aqueles trabalhos de tomar conta de crianças, trabalhar num café, etc. E era muito doloroso e portanto, o meu irmão dizia, eu vinha-me embora, vinha para casa, voltava, não me adaptava cá, não me adaptava a várias coisas, até que um dia o meu irmão disse assim, olha, eu para mim eu vejo-te só como artista, vai-te embora, vai lá ao Parque Mayer e vai lá ver se arranjas trabalho. E assim fiz. E um dia cheguei a Portugal, a Lisboa, e fui ao Vasco Morgado, na altura Variedades, e entrei e disse que queria trabalhar e fiquei logo. Fui logo fazer uma revista, uma revista que era com a Ivone Silva e o Salvador, mas não fiquei nessa porque me levaram dali para o Capitólio, só tive ensaios com eles. O que vale é que o empresário era o mesmo. Era o mesmo, pois precisamente por isso, não é? E era a Mariema também que estava lá com a Ivone Silva nessa revista, coisa, e portanto fui para ali, fui para o Capitólio. Pronto, e depois tive um percurso de vida, o meu percurso de história de vida. E porquê que aos 14 anos decidiste fechar a porta da escola? Porque, sei lá, como Variações diz, as pessoas são assim muito cinzentas, muito tristes, muito não sei o quê. Eu achava que Paris. Já lá tinha ido com a minha mãe a ver o meu irmão e para mim Paris seria onde eu podia, sei lá, sentir-me bem e podia ser, porque o meu irmão me pôs numa escola de dança, pôs-me na Alliance Française, ele deu-me todas as circunstâncias para eu me adaptar lá, mas não sei, não era ali, talvez o meu destino. Depois queria-me vir embora, depois voltava, até que um dia ele disse, eu não te vejo aqui a fazer de mulher assim, nada dessas coisas. Estavas desajustada? Absolutamente, será esse o nome, desajustada. Ainda hoje eu estou. Porquê? Não sei. Cada vez até mais. É estranho, não é? Mas seguiste aquilo que querias, ir para o teatro. Sim. Daí o pedido diretamente ao empresário Vasco Morgado. Sim, e tive bastante tempo e tive bastante êxito e logo no início da minha carreira as pessoas gostavam de mim. As pessoas, os ensaiadores e todas. Depois afastei-me um pouco por filhos, por estas coisas assim nas nossas vidas mais particulares. E o amor ao teatro, ou o que eu sinto mais mesmo agora na minha alma, é o teatro. É uma coisa que eu agora começo a sentir verdadeiramente. Eu não sei, foi uma coisa... Só com esta idade? Só com esta idade. É estranho, não é? Fica lá dentro, assim, na alma... Começou assim, não, eu sou artista, não quero ser mais nada. Tu és artista, então, tu és atriz, não quero ser mais nada. O que é que aconteceu entre os 23 anos e os 70 atuais? Não, aconteceu muitas coisas, não é? Aconteceu filhos, aconteceu... Lá fora também há outros mundos, não é? Porque você, para ser... O mundo do ator é um mundo que você tem que ter muita entrega. Não é? Tem que viver muito só mesmo para isso, não é? E deixa de viver muitas coisas, não é? Porque é assim, há muitas coisas. Você tem que se levantar cedo, você tem que se tomar muito conta de si, você tem que tomar conta de certas coisas para estar sempre bem, não é? Requer isso, não é? E há uma entrega que só agora é que me começa a vir uma responsabilidade. Está a entender? Não sei se me entende. Completamente. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Recentemente, numa entrevista à Tânia Ribas de Oliveira, na RTP, o Manuel Cavaco dizia que este país não é para velhos, não há papéis para séniores nas novelas, no cinema e muito menos no teatro. O fim da carreira é cada vez mais cedo, a carreira de um ator, ou não? Não pode ser, não é? Porque... Eu não perguntei se pode ser, eu perguntei se é. Pelos vistos, parece que para esse senhor está a ser, não é? Também, se calhar, para muitos outros.
Mas o facto é que eu acho que o ator, quando nas suas capacidades físicas e mentais estar bem, pode ficá-lo até morrer, assim como o Rui de Carvalho está e outros, não? Porque na vida real há sempre aquela pessoa que já é mais velha, não é? Portanto, poderá sempre fazer. Não precisa de não, pode não, é que é real fazer isso. Não precisa de caracterização. Exato, não precisa de caracterização, porque já o é, não é? E isso é, se as novelas é baseado numa vida real, então é porque nela não está certa, porque não está a transpor essas pessoas reais, não é? Tu tens tido uma carreira regular ou tem havido hiatos? Muitas, então. E o que é que se faz no meio entre uma peça e a outra? Vive-se o mundo cá, vive-se a vida também. Há uma outra vida que eu também gosto muito, que eu agora até estou muito dividida, é a vida do ir para o campo, ser espiritual. Mas depois eu sei que já o tentei e depois há qualquer coisa aqui que diz, não, ainda não é o tempo, ainda não é, ainda tens que ir. Porque há qualquer coisa que ficou por fazer ainda, entende? Na cidade. Diga? Na cidade. Sim, na cidade, no meio. E eu tenho já um bocado de medo, porque já fiz essa experiência. E até voltar a fazer, tenho que estar muito consciente se é e fazer aquilo que realmente eu entendo que tenho que fazer. Então, qual é a atração do campo? A atração do campo é o silêncio. É o silêncio. Curiosamente, é o que não se pode utilizar em teatro. É exatamente o contrário, porque o silêncio é uma coisa dura em teatro. Exato. Incomoda. No campo é bom. No palco incomoda. No palco não incomoda. Depende, não é? No palco é necessário toda essa... O silêncio é duro, muitas vezes é mesmo duro. O silêncio para mim é cá fora, na vida real, no seu temperamento, na sua meditação, no seu estar, não é? Percebe? E depois há outras coisas encantadoras numa vida mais simples, não é? Que... E para mais, você não pode ir para o campo, mas sim tem que estar em Lisboa. Em Lisboa não oferece isso, não é? Portanto, você fica dividido. O que é que eu quero? O que é que é? Eu estou nesse balanço. Mas eu vou encontrar. Nem que seja com 100 anos, daqui a 30. Okay. Ricardo, tens estado a ouvir com muita atenção, embevecido até estas declarações da Fátima Severino. O que é que estás a aprender com ela? Muita coisa. Nós conversamos muito. Nós, antes de todos os ensaios, nós conversamos. A Fátima traz sempre ideias e eu, quando olho, tenho uma ideia de fazer isto, e a gente discute muitas ideias para o espetáculo. Eu peço-lhe sempre a opinião. Olha, vê lá isto, vê lá se isto fica bem, vê lá. E ela dá a opinião. Nós conversamos imenso. Como eu te disse, eu conheci a Fátima em 2004, 2005, de Maria Vitória, no tempo da revista É Linda. Eu era miúdo, tinha 18 anos, 19, e ia para o Maria Vitória, para os bastidores, para beber aquilo que eu estava a ver em bastidores, e cruzámos muitas vezes, durante 2 anos, no tempo da revista É Linda, já viram isto, e mais tarde calhou conversarmos sobre um dia temos de trabalhar, e pronto, surgiu, acho que foi o universo que juntou quase 20 anos depois, e temos conversado imenso, temos dialogado imenso. A Fátima pesquisa muito, traz-me sempre referências do António. Eu vi isto do António, vê lá, olha, achei isto muito bonito, não sabia que era assim. Nós conversamos muito antes dos ensaios e trazemos para o espetáculo ideias de ambos. E é muito interessante. Eu acho que nós devemos ter... O Beto diz que tu gostas das atrizes mais velhas. Tens que dizer quem é o Beto. O Beto Valles, que é o encenador. O encenador do espetáculo. Ele diz que tu gostas muito das atrizes mais velhas. É a nossa escola. São as nossas referências. Acho que é com elas, tanto com as atrizes como com os atores, nós vamos beber as coisas que eles aprendem. Porque a Fátima ainda apanha a geração de ouro do teatro de revista e de comédia em Portugal. Ainda apanha a grande Laura Alves, o grande José Viana. E isso é muito interessante, porque eu não consigo... grandes e as referências maiores na altura, Eugénio Salvador e Ivone Silva. Exatamente. E isso é muito importante porque eu não os conheci. Então é muito interessante as histórias, só que a Fátima tem uma peculiaridade. A Fátima não vive do passado.
A Fátima vive do presente e do futuro. E do futuro, o futuro que é um grande ponto de interrogação. Ela há bocado a Fátima estava a dizer que é mais à frente, e é verdade, ela já está mais à frente que qualquer um de nós. Isso nota-se como? Nas atitudes, na forma como transpassa para as personagens a mensagem que ela consegue transpor para as figuras que interpreta em palco. Que tipo de perguntas é que eventualmente colocas ou gostarias de colocar agora à Fátima? Não sei. Uma que tenhas muita curiosidade e que agora possa responder ao vivo e a cores e para a memória futura. O que é que sentiste na tua estreia, por exemplo, com a grande Laura Alves? Como é que é trabalhar com essa figura como a Laura Alves? O que é que se sente cá dentro quando se... Peço perdão pelo que vou dizer, mas não dei a importância que está. Se calhar na altura não se dá importância, não se pensa, não é? Fui convidada, achei que se me estavam a convidar eu saberia desempenhar o trabalho. Eu fui aceite, a senhora nunca era pronto. Não senti senti nada. Senti que estava bem, e não era só a Laura Alves, era também o ator, eu esqueci-me o nome. Paulo Renato? Não, o Paulo Renato foi quem ensinou. O marido da Lourdes Lima. O Ribeirinho, não é? Pronto. Pessoas assim, não é? Não. Senti-me integrada com eles, não. Nem mais nem menos. Mas deve ser assim. O que às vezes até é bom não haver demasiada reverência, não é? Mas os atores que contracenaram, por exemplo, com a Palmira Bastos ou com a Amélia Rei Colasso, diziam que tinham de facto medo. Até porque ensaiavam à parte, não é? Exatamente, era isso que eu tinha a dizer. Já não cheguei a apanhar essas pessoas, não é? Felizmente que as coisas evoluíram um bocadinho, não é? Os atores não contracenavam com as primeiras figuras. As pessoas eram ensaiadas à parte, os jovens eram ensaiados à parte e mais, não sei se sabes, mas antigamente os teatros, mais nos teatros chamado sério, Teatro Nacional, por exemplo, existiam os copistas. Porque os atores só tinham acesso ao seu próprio texto, não tinham acesso ao texto integral. Tinham acesso às suas deixas. Não tinham acesso ao espetáculo todo. Por isso é que havia o copistas. E isso é bom ou é mau? É mau porque o ator não tem acesso ao espetáculo todo, não conhece o espetáculo todo. Como é que vai interpretar uma personagem se não conhece a história a fundo? Mas antigamente era assim, havia as copistas que davam o texto aos atores, mas só com a última deixa do ator e o seu próprio texto. Era assim que funcionava. Ricardo, o teu apelido, o de Oliveira, também é um apelido emprestado, é uma homenagem ao nosso querido e saudoso Camilo de Oliveira, que se fosse vivo completaria este ano 100 anos. Portanto, não é para qualquer um. É a minha maior referência. Pelo menos em termos masculinos, digamos assim. O que é que tu aprendeste com ele das muitas conversas que com ele mantiveste? Para já, o seres muito... teres noção do que é que tu queres. Qual é o caminho que tu queres. E não podes desviar desse caminho. O Camilo nunca deixou de ser Camilo até ao fim. O Camilo foi... Posso dar exemplos, não vale a pena nomear nomes, mas eu posso dizer nomes de colegas que não foram transversais, que não foram até ao fim, sendo... O Camilo foi. O Camilo foi Camilo até ao fim, porque o Camilo passa muito para ser... O Camilo passou muito, sofreu muito e sofria-se muito. E o Camilo disse uma vez, sabes, isto no teatro... Tu vais sofrer muito, sofre-se muito. Não é uma carreira fácil. Abdicas da tua própria vida. E mais. O que eu mais aprendi com o Camilo é o respeito pelo público. Porque um ator só interessa 3 coisas. Público, público e público. Foram essas as mensagens que ao longo dos 10 anos que privei com o Camilo e as mensagens que ele me transmitiu. Curiosamente, tu perdes muitas vezes a tua própria identidade. Enquanto personagem de variações. Não há aqui uma contradição. Há uma dualidade também, porque quando a gente começa a interpretar durante muito tempo aquela personagem,
tu desvias, tu vais buscar automaticamente, inconscientemente, tu não tens noção, vais buscar coisas àquela figura porque vives muitos anos com aquela personagem. E primeiro que tu dispas a pele para já, há duas coisas. Há uma coisa que eu aprendi tanto com o Variações como com o Camilo, é o respeito total pelo público e a resiliência. Agora está na moda de falar-se na resiliência. Tanto o Camilo, tanto o António viveram muito com a resiliência. Eu vou sempre buscar os conselhos e os ensinamentos de duas pessoas, tanto o Camilo como o António, que tiveram sucesso na sua carreira. E por isso eu vou buscar para mim, para o ator Ricardo Mesquita, aquilo que eu aprendi tanto com o Camilo e com aquilo que eu aprendi a viver na pele do António. Curiosamente, tu nunca conheceste, era impossível fisicamente, até porque nasceste já depois da morte do António Variações, mas falaste com certeza com familiares que poderão ter dado testemunhos na primeira pessoa. O que é que te interessava exatamente para compor esta figura e a conheceres melhor? Olha, eu como artista já sabia que, já todos nós, como eu te disse há bocado, o António é de todos, o António Variações, mas a mim interessava-me... Desculpa, o artista tem sempre duas faces, não é? Sim, a face oculta e a face... A face pública, a vida pública e a vida privada. E era esse lado, os tais jardins secretos que eu aprendi com a Simone, os jardins secretos. Claro que o António tinha os seus jardins secretos e mais, não permitia que qualquer pessoa invadisse aqueles jardins secretos. Muito pouca gente, o António sendo uma pessoa socialmente de conviver com as pessoas, mas não era qualquer um que pertencia ao seu núcleo de amigos chegados. Era muito difícil porque o António, não sendo simpático, não dava confiança. E a morte de Ilcondil começou a ficar doente. Estávamos numa altura em que estava a irromper em todo o mundo o problema da SIDA. Isso afetou de qualquer dos modos a parte final da vida dele ou não? Foi tudo muito rápido. Não houve tempo para se perceber o que é que ele teria. Mas ainda hoje é tabu ou não? É, claro que sim. Basta falarmos, e isto é um assunto que tem que ser mais debatido, do HIV. Não se fala. Tu ouves falar do HIV? Tu ouves falar? Vês entrevistas, pessoas... Não se já assume. foi há 40 anos, não é? Mas parece que foi ontem. Naquela altura, se hoje é um bicho, embora hoje não se morra disso, mas nós devemos falar disso. Mais que não seja pelos cuidados que nós temos que transmitir às pessoas de prevenção, de cuidado que tem que se ter para que não se transmita o HIV. Mas naquela altura, então, deve ter sido duríssimo. Mas foi tudo muito rápido porque ele adoece em fevereiro e morre em junho. E ainda grava um disco já doente. Disco póstumo? Não, saiu, tanto que o António dizia, já no hospital, eles estão à espera que eu morra para vender o disco. Não. A Valentim Carvalho estava à espera, porque não se tinha noção que ele estava assim tão grave, não estava tão mal. A editora estava à espera que ele saísse do hospital para então se apostar na promoção do disco, o que não veio a acontecer, porque ele acaba mesmo por morrer a 13 de junho. Mas foi tudo muito rápido e ninguém tinha noção. E mais, pessoas ligadas ao António não sabiam que ele estava tão mal. Mas como assim? Ele escondia? Não se falava. Por exemplo, eu posso dizer que a Matilde Abreu, que era a cabeleireira do salão dele, a ajudante, durante muito tempo abriu e fechou a barbearia sem saber que o António estava doente. O António, a dada altura, foi para a casa do Ataíde. Quem é o Ataíde? Eu sei que tu estás muito por dentro das personagens, mas tens que partilhar connosco. O Fernando Ataíde e a Rosa Maria eram um casal amigo, talvez, seguramente, a seguir ao Cláudio e ao Luís, eram os melhores amigos do António Variações. Foram os primeiros sócios donos do Trams. E eram muito amigos. E quando o António adoece, vai para a casa do Fernando Ataíde, mais genialmente interpretado em cinema pelo já desaparecido Filipe Duarte. Eram muito amigos, tanto que o Fernando morre no ano a seguir. O António morre em 84 e o Fernando Ataíde morre em 85. E hoje em dia ainda é, de facto, um mistério
que envolve o seu próprio desaparecimento físico? Eu acho que não é mistério para ninguém. Eu acho que toda a gente sabe do que é que morreu o António. Eu, quando comecei a investigar a vida do António, no imediato, o que as pessoas associam ao António, para além da carreira dele, é a sua orientação sexual, que o António nunca escondeu. Não gritava aos sete ventos, mas também não escondia. Porque o António sabia quem era. Ele conhecia-se, ele sabia. E hoje em dia é muito mais fácil para um homossexual, por exemplo, ser bem aceito na sociedade. De por cima tens várias variações, os binários e os não binários, Sim, os mas LGBT, nós que ainda era somos... coisa há 40 anos que Sim, não existia. Sim, mas ainda vives num país que diz que aceita, mas não aceita. Ainda não é totalmente aceita. Ainda há pessoas que não assumem porque ainda não é natural. E deveria ser natural. Sobretudo uma carreira artística de quem tem que dar a cara. Não. Isso não é... as pessoas associam muito ao teatro à homossexualidade. Eu não vejo por aí. Eu vejo é que o teatro... o ser artista dá-te liberdade para seres mais genuíno do que trabalhares num escritório das 8 da manhã às 5 da tarde. O teatro dá-te liberdade para seres autêntico, para seres tu. Se calhar no escritório das 8 às 5 não podes ser tu. E no teatro tu podes. E por isso é que havia muita gente que Mas ia podes ser para o tu, mas teatro. vestindo sempre a pele de outros. Sim. Agora, temos que ter respeito por esta coisa dos não binários. Temos que ter muito respeito. Isso é essencial. Primeiro temos que compreender, porque isso é a coisa que às vezes Há tem que se pessoas explicar não- primeiro, não é? Pronto. E acho muito importante que se fale cada vez mais aos mais jovens para que os jovens percebam. Agora, o respeito é fundamental. Fundamental. Tens que ter o máximo de respeito pelos não binários, pelos binários, por todos. Mas ainda não há aquela aceitação genuína. Ainda há uma aceitação, vamos lá, não sei o quê. Camuflada. Ainda não estamos tão à frente quanto isso. Fátima, apesar de estares mais à frente nessa altura, em 1973, quando estreaste no Teatro Capitólio, a família viu bem esse passo ou não? Sim. Não. Sim, não. Como é que eu ia dizer? Não. Se calhar não estavam a ver em mim que seria. O que é que eu seria? Não, não ligaram, não deram muita importância, percebo? Não, acho que nunca deram muita importância. Se bem que na minha família a minha mãe contava que o avô dela. Sim, o avô já fazia peças de teatro. Portanto, tinha uma bisavô. bisavô, ou avô, não, o avô dela, porque ela mostrava lá uma fotografia que era que era a Rosa do Adro, encenada por ele, onde estava a minha tia, a irmã dela. Eu percebo, havia essa foto. E, portanto, ela achava que isso... E o meu irmão também já era muito ligado a fazer teatro amador e no carnaval... Às teatrices, como se costumava Às dizer. teatrices, pronto. E, portanto, não viram em mim que, pronto, se calhar o que ela gosta e não projetavam assim nada de famas ou de... E sempre que eu queria ou não queria... Não, quer dizer, nunca... Não. E aos 70 projeta-se o fim da carreira ou não? Aos 70 anos... não, agora é que eu estou a querer começar. Agora é que eu estou. E o que é que depois destas variações, o que é que haveria de bom a seguir, já? Trabalho muito bom para que a minha alma, para que deite tudo cá para fora. Se sou capaz ou não. Este ano para mim é o limite muito também. Ou é ou não é. Vamos ver. Vamos ver. O destino me dirá. E o destino, como diria a canção do Tony de Matos, o destino marca a hora ou não? O meu destino já marcou muitas horas. E vai se calhar marcar este também. E mais, vai mesmo marcar. E este António e Variações, se calhar, vai ser também uma das coroas de glória de uma carreira que começou já há 50 anos, um bocadinho menos de 50 anos, 30 e
Não, há 50 anos. Há 50 não é? anos. 51. Há 50, sim, está bem. 51. 51 anos, está certo. Que mistério, Desde não é? Eu acho 1973. que uma atriz que tem 51 anos de carreira, tu, por exemplo, podes comparar com Estava uma a fazer mal senhora- as contas. Podes comparar com uma senhora, uma doceira que faça um pastel de nata. O pastel de nata feito no primeiro ano de carreira não é tão bom como se fizer daqui a 50 anos. Uma senhora que faça pastéis de nata daqui a Tem 50 mais anos experiência e mais sabedoria. falo muito bem, não é? E isso é na carreira de um ator. Quanto mais anos tu tens, mais experiência tens. A própria experiência da vida te dá, percebes? Te dá calo, te dá para saberes as coisas, não é? Porque é diferente uma pessoa. A experiência da vida é muito importante nos seus trabalhos também, percebe? Toda a experiência vivida, tudo aquilo que você dá ou que deu, tem uma importância fulcral nos seus personagens. Ou seja, e agora parafraseando e para fechar aqui esta nossa agradável conversa, como está no túmulo do Frank Sinatra, the best is yet to come, ou seja, o melhor ainda está para vir. Será mesmo assim? Eu quero que seja, mas também não sei, lá está o destino. E o destino aí, Ricardo, e agradeço-te mais uma vez, tu és o repetente mais... és passageiro Desde frequente. 2016, não é? Desde 2016 que andamos... Bom, só últimas notas. Vamos estrear As chamadas notas finais, não é? notas finais. Para já falar deste livro, eu queria mesmo falar deste livro. Tens que dizer que para os que estão a O ouvir, espetáculo- que se chama espetáculo- António Variações O espetáculo Da Manuela António Gonzaga. Variações é baseado no livro António Variações entre Braga e Nova Iorque, escrito pela historiadora e jornalista Manuela Gonzaga. Está à venda em qualquer livraria e é um documento histórico sobre a vida do António Variações. Quem quiser conhecer, por exemplo, acontece muito, as pessoas que veem o meu espetáculo depois querem saber mais sobre o António Variações e vão comprar, e compram muitas vezes, e depois mandam mensagem: olha, já segui o seu conselho, já comprei o livro da Manuela Gonzaga e é de facto um documento histórico. E é por dois motivos. Porque está aqui tudo da vida do António Joaquim Rodrigues Ribeiro, que vestiu a pele de António Variações, e mais, está muito bem escrito e documentado. Como não poderia deixar de ser. E os espetáculos? Vamos estrear dia 1 de junho em Alverca, na Sefrá, Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, às 21h30, dia 1 de junho. Depois, dia 8 de junho, vamos estar no Lavradio, na Cefal, também às 21h30. E depois, dia 15 de junho, vamos estar no Teatro Eduardo Brazão, no Bombarral. E temos página no Facebook, António e Variações, o espetáculo, com Ricardo Mesquita de Oliveira e Fátima Severino. Meus convidados hoje... Encenação de Beto Beto e Valles, produção com- da Aliarte, do meu querido amigo Rafael Ribeiro Rodrigues. Beto Valles com 2 L's. Atenção, Exatamente. não é um vale qualquer. Exatamente, com 2 L's. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, muito obrigado, Germano, da Fátima. nossa Até à parte. próxima e muita... Vocês sabem. Obrigado. Não se agradece.